Ai, meu Deus, uma menina de cabelo vermelho falando de Jesus. Oi, pessoal, meu nome é Nadine Lopes, mais conhecida como Ná, você pode chamar assim se você quiser. E hoje eu tô aqui para responder uma pergunta para vocês. O que é intimidade com o alto? Eu acho que é uma questão assim que todo mundo deveria saber, né? Muitos de nós nos perguntamos, será que eu tenho intimidade com Deus? Então eu vou explicar para você o que é exatamente isso, para você saber se você tem intimidade com o alto, precisa melhorar ou não. Mas eu acredito e vamos concordar que todos nós precisamos melhorar nossa intimidade cada dia com Deus. Isso é um relacionamento e cada dia é muito, muito importante. Então vamos lá. Essa é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, né? A maioria de nós nos perguntamos se temos ou não intimidade com Deus e não encontramos respostas. Então vamos lá para o que eu achei aqui para vocês. Primeiramente, eu fui no dicionário e no dicionário eu encontrei algumas vertentes do que significa a palavra intimidade. Então, intimidade significa relação muito próxima, como você já deve imaginar, amizade íntima, familiaridade ou ambiente onde se tem privacidade, também importante, tranquilidade e aconchego. E é exatamente isso, né? Acredito que tem pessoas em sua vida em que você acredita ter intimidade, certo? Então, intimidade, por exemplo, como familiaridade. Acredito que tem pessoas que você acredita ter familiaridade com elas. E não necessariamente alguém que seja exatamente do mesmo sangue que você. Não precisa ser necessariamente seus pais, seus avós, seus tios. Mas alguém que você se sente em casa com essas pessoas. Mas pode ser também sua família, tipo seus pais, seus irmãos, não sei. Mas um lugar onde você se sente à vontade, sabe? Tipo um lugar onde você nem precisa bater na porta pra entrar. É um lugar onde você simplesmente entra, tipo na casa da minha avó. Na casa da minha avó tem um segredinho pra entrar. E aí, a gente já entra, não precisa nem bater e tudo mais. E a gente chama a minha avó quando a gente já tá lá dentro da casa dela, entendeu? A gente chega sem entrar pra geladeira, pega o que quer, a gente sabe onde fica as coisas, a gente deita na cama dela, a gente deita em qualquer lugar. Porque é a casa da minha avó, a gente tá acostumado e a gente se sente familiarizado com aquela pessoa e aquela certa situação. Então, quando você se sente familiarizado a algo, aquilo te torna íntimo. Por exemplo, quando você tem um amigo que é, tipo, muito, muito amigo, tipo a gente aqui, eu moro no internato, no NASP, Engenheiro Coelho, faço música, e aqui a gente mora com várias pessoas, a gente não mora sozinho. E eu e a minha colega de quarto, a gente não tem isso. A gente anda do jeito que a gente quer dentro do quarto, a gente fala sobre o que a gente quiser, porque a gente tem essa intimidade, a gente já se familiarizou um com o outro. Então a gente aprende a lidar e não tem vergonha, não tem medo. Por mais que tenha ainda um pouco, cada dia que passa a gente se torna mais familiarizado, a gente se torna mais amigo, a gente se torna mais íntimo. Então é muito importante a gente entender esse conceito de intimidade, primeiramente. O que é intimidade para você, né? Então, por exemplo, quando você tem, sei lá, um segredo que ninguém pode saber, mas você não consegue mais guardar aquilo para você. Aposto que você tem alguém com quem você conta, para quem você conta esse segredo. Mesmo que você relute muito, no final você acaba contando para alguém. Pode ser que seja sua mãe, pode ser que seja seu pai, pode ser que seja um amigo, pode ser que seja um primo, pode ser que seja um irmão, mas às vezes você tem essa intimidade de contar os seus maiores segredos, seus maiores problemas, falar dos seus maiores defeitos e também, importante, falar das suas melhores virtudes, cara. Falar das suas maiores conquistas. Aquela pessoa que você conta as coisas e ela se sente uau. Ela vibra junto com você, ela se sente feliz junto com você. É aquela pessoa que se empolga junto com você das coisas que você gosta ou das suas realizações. Isso é intimidade. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, de você estar com um amigo e você olhar pra ele e você saber exatamente o que ele tá pensando, sobre o que ele tá pensando e qual é o pensamento dele sobre aquilo. E por que isso acontece? Isso acontece porque vocês são muito íntimos. Vocês contam tudo um pro outro. Quando eu conto tudo para outra pessoa, só com o olhar, ela sabe do que eu tô pensando, ela sabe o que eu estou dizendo para ela mentalmente, porque a gente compartilha pensamentos, a gente compartilha desejos, a gente compartilha a vida. Então, quando você conta tudo, sobre tudo, para alguém, isso te torna conectado àquela pessoa. E você não se sente envergonhado, você não se sente preso em falar nada pra ela. Tipo, você fala automaticamente porque você se sente íntimo, você se sente conectado com aquela pessoa. E
nossa forma de agir, ela muda muito quando a gente tem intimidade com a pessoa, né? Como eu falei. Até quando a gente entra na casa da pessoa, tipo, se eu tenho uma melhor amiga, se eu tenho um melhor amigo, quando eu vou na casa dessa pessoa, nos primeiros dias, oi tia, oi tio, tudo bem, tudo bom? E você não chega abrindo a geladeira da casa da pessoa. Porque são os primeiros dias, você ainda não tem essa intimidade com a pessoa. Mas no decorrer da vida, quando você vai muito na casa dessa pessoa, chega um momento que você não precisa mais pedir licença para entrar. Chega um momento que você não precisa mais pedir para beber água, por exemplo, que é uma coisa simples. Chega um momento que você pode chegar e entrar e deitar na cama da pessoa e dormir se quiser, que não tem problema algum. Porque foi criado um relacionamento, houve um processo, né? E esse processo, ele é importante de ser respeitado, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. As coisas, todas elas têm um certo processo. E se você não respeita esse processo, as coisas tendem a dar errado, certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo. Uma coisa importante, quando você chega num nível de relacionamento, num nível de intimidade com alguém, você pode até ficar sem vê-la durante meses, anos e, enfim, semanas. Mesmo que você fique muito tempo sem ver a pessoa, quando você volta a conversar com ela, o nível de intimidade é quase a mesma coisa. Porque vocês já criaram esse vínculo um com o outro. Quando esse vínculo é criado, ele é muito difícil de ser desfeito. Mesmo que você às vezes fique muito tempo sem falar com a pessoa, vai chegar algum momento que vocês vão voltar a se falar e vão se sentir íntimas, porque já teve um nível de intimidade muito grande. Então isso é muito importante de ser dito, porque independente, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eu fico sem conversar há muito tempo, mas quando a gente volta a conversar, tá a mesma coisa, porque foi uma coisa que foi cultivada, foi regada. Então um relacionamento que envolve muita intimidade, ele tem que ser regado. Então ele tem que ser, você tem que cuidar daquilo, né? Não é uma coisa que nasce do dia pra noite, mas a partir do momento que você regou, que você cultivou aquilo e que cresceu, os frutos vão dar sem parar praticamente, porque mesmo que você mantenha contato de 2 em 2 meses, a pessoa sabe que você tá lá pra ela o tempo todo, e isso é importante. Outra coisa, esse interesse que tem que haver de cultivar a amizade, etc., ele não pode vir só de uma das partes. Porque alguém vai acabar ferido, alguém vai acabar machucado e não vai dar certo. Enfim, quando você fala sobre cultivar essa amizade, cultivar esse relacionamento íntimo, né? Isso tem que vir de ambas as partes. E como isso funciona de Deus para com a gente e da gente para com Deus? Deus, ele tá sempre ali pra gente. Ele tá sempre cuidando da gente, ele tá sempre querendo a nossa amizade, querendo a nossa companhia. Mas só Deus tá lá. E a partir do momento que você não se coloca aos pés de Deus, que você não se coloca à disposição para fazer também essa amizade e que você não faz nada durante o seu dia, no decorrer da sua vida, para cultivar esse relacionamento íntimo, ele não existe. Porque não tem como você ter um relacionamento íntimo com Deus se só Deus busca esse relacionamento íntimo com você. A gente tem que estar aberto. Por exemplo, num namoro. Não tem como você namorar uma pessoa que não quer namorar contigo. Não faz sentido, entendeu? Então tem que ser uma coisa que vem de ambas as partes. Deus quer muito ter um relacionamento íntimo com você. E isso é bíblico. Mas será que você está se esforçando da mesma forma para ter um relacionamento íntimo com Deus? Gente, vamos acabar com uma coisa por aqui. Mas eu tenho vários e milhares e milhares e milhares de pecados. Certo, amado, todos nós temos muitos e muitos e muitos pecados. Mas se formos olhar só para os nossos pecados, não somos ninguém, somos inúteis, somos meros pecadores imortais. E isso é real, somos mesmo. Mas Deus morreu por mim e por você, Jesus morreu por mim e por você na cruz. Fomos pagos com preço de sangue. Então, cara, se Deus deu o sangue dele, o sangue do filho dele por mim e por ti, o que são nossos pecados perto disso? Não são nada para Deus. É importante a gente ter essa noção de que somos pecadores sim, falhos sim. É importante nós reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Mas será que nós reconhecemos quem Deus é? É importante reconhecermos que Deus pagou e lavou-nos com o teu sangue. Então, por causa disso, podemos ter intimidade com Deus e devemos ter intimidade com Deus sim, porque Ele se importa conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer se sentir conectado conosco, mas para isso a gente também tem que dar abertura, porque não tem como você se relacionar com uma pessoa que não quer se relacionar com você outra vez, volto no mesmo assunto. Por exemplo,
Um cara te chama pra sair, ou uma mina te chama pra sair, não sei, e você não quer, certo? Então você fala, ai, não vou e tudo mais. Você acha certo a outra pessoa simplesmente te agarrar à força e falar, não, vamos sair sim porque eu quero, né? E Deus não é assim, amados. Deus nos dá o livre arbítrio, certo? Então, ele deixa com que escolhamos se queremos a presença dele ou não, se queremos a amizade dele ou não. E Deus, acredita que ele sofre com isso porque ele quer estar perto de nós a cada momento. Mas não depende só dele, né? Então, desde o começo, cara, se fosse assim, Deus teria matado a humanidade há muito tempo, mas não. Deus deixa com que escolhamos o caminho que queremos seguir, certo? Então, para ter intimidade com Deus, você precisa escolher ter intimidade com Deus. E quando você escolhe, a escolha ela te leva a uma ação, que podem ser várias ações. Tu pode começar a fazer uma meditação diária, tu pode começar a orar mais, até quando você não quer, você falar, poxa, Deus, não tô a fim de orar. De verdade, não quero. Mas eu estou aqui em tua presença porque eu quero ser amiga tua, entendeu? Quando você fica com raiva de um amigo ou quando o amigo te chama pra sair e tu simplesmente não quer, mas tu vai só porque tu é amigo da pessoa. E você fala, ai, não tô afim, de verdade. Nossa, não tô afim. Mas eu vou só porque eu te amo, cara, na moral, porque senão eu não iria. Então, a gente pra com Deus tem que ser da mesma forma. Às vezes eu converso com Deus porque sei que ele é meu mantenedor, ele é meu pai, ele faz tudo, 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 tudo por mim. E eu tenho necessidade da presença de Deus. Então, tem dias que eu não tô nem um pouco afim de falar com Deus. Mas eu falo, pai, abençoa esse dia, caminha comigo. Hoje não tá um dia legal, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que fazer. Sinceramente, minha vontade de orar e de conversar até contigo tá zero. Mas eu estou aqui, venha perdoar, venha tirar essas coisas ruins do meu coração, venha tirar de mim essa falta de vontade de estar contigo. Então, cara, cada conversa sincera que você tem com Deus, do seu jeito. Ai, mas eu converso xingando, sei lá. Eu particularmente, acho uma falta de respeito conversar xingando com qualquer pessoa. Então, eu não converso xingando nem com as pessoas, nem com Deus. Mas, se é o teu jeito de falar, cara, Deus entende cada coração, tá bom? Então, ai, é que nem aquilo. Eu não vou na igreja porque eu só tenho calça, ou eu não vou na igreja porque eu só tenho bermuda, né? Na casa dos meninos tem alguns meninos que são assim. E tudo bem, é você e Deus, mas entenda, Deus te aceita do jeito que você é. E a gente não muda de um dia pra noite. É esse relacionamento com Deus que nos transforma a cada dia, a cada momento. Então é importante você saber que, independente dos seus pecados, das suas angústias, das suas tristezas, Deus está contigo e Ele quer ser teu amigo, independente de qualquer coisa. Então converse com Deus uma coisa aleatória qualquer. Converse com Deus na rua, ao andar, ao levantar, enfim, em qualquer lugar. Mas converse com ele de forma sincera. Realmente converse com ele como um amigo, tá? Como alguém com quem você tem intimidade realmente para falar. E é o cada dia falando uma coisa nada a ver aos poucos que você vai começar a conversar com Deus tanto que você vai olhar para si mesmo e vai falar: "Poxa, tô o tempo inteiro com Deus". Isso vai acontecer de uma forma natural, porque quando a gente fica muito com o hábito de fazer algo, chega um momento que a gente faz sem perceber. É como respirar. A gente nasceu e daí a gente começou a respirar. E você fica reparando quando você tá respirando? Não, pô, você só respira. Você acorda e respira, tu tá respirando o tempo todo porque é um hábito. Respirar é um hábito. Então, quando você tem certos hábitos, você faz sem perceber, vai no automático. Então, no começo pode até ser difícil. Não vou falar, é simples. Beleza, é simples, mas não é fácil. Então, não vou falar que vai ser, ai, mó moleza começar a falar com Deus, ainda mais não sei que tu não vê, tu só sente. E no começo pode ser que você nem sinta. Então, não vou dizer que vai ser fácil. Mas vai ser simples, tá? E aos poucos você vai perceber que, ai, tudo vai mudar por causa disso. Cara, eu fico pensando, né? Às vezes a gente, tipo, não conhece a pessoa direito e quer ter a mesma intimidade que a pessoa tem, enfim. Por exemplo, você tem um amigo que tem muita intimidade com uma pessoa que tu acha legal, mas tu nunca vai
poder conversar com a pessoa com a mesma intimidade que o teu amigo tem, sendo que você não cultivou aquela amizade. Não existe uma amizade ali pra se ter intimidade, entende? Então, a gente, como eu falei no começo, a gente quer muito burlar esse processo de primeiro você tem que cultivar aquilo. Cara, é um processo, não tem como. Por exemplo, quando tu faz amizade com uma pessoa, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu de eu nem gostar da pessoa. Tipo, não gostava da pessoa e tudo. E aí, um dia qualquer, eu descubro a história da pessoa e isso me faz me interessar um pouco mais por ela, porque uma coisa importante é que as histórias, o que tem por trás das atitudes das pessoas é o que realmente importa. E aí, você e aí você vai conhecendo essa pessoa aos poucos. No começo vocês começam a falar sobre coisas aleatórias, tipo família e tudo mais. E quando tu vai perceber, vocês já estão falando sobre os segredos assim mais obscuros de cada um. Porque foi cultivada uma amizade. Às vezes isso demora uma semana, às vezes demora um mês, às vezes demora um ano. Isso depende e varia de pessoa para pessoa. Isso é muito importante. Não é porque com teu amigo começou a falar com Deus e sentiu Deus em um dia, que você vai sentir em um dia. Não é porque teu amigo começou a conversar com Deus e sentiu Deus em uma semana, um mês, não sei, que você vai sentir Deus na mesma proporção e no mesmo tempo que o teu amigo. Então é importante a gente saber que a intimidade com Deus é algo único e pessoal. Cada pessoa vai agir e sentir isso de uma forma diferente. Por exemplo, eu com a minha família, a gente tem uma intimidade. Eu visto a roupa que eu quero em casa, não tenho problema com isso. Cada um veste o que quer, cada um anda do jeito que quer. Sento no sofá e coloco os pés em cima do sofá, não tem problema nenhum nisso. Eu posso comer tudo que eu quiser na hora que eu quiser. Na minha casa é assim. Na minha casa, sábado à tarde, a gente dorme todo mundo junto, embolado, não tem problema. Eu durmo com meu pai, com minha mãe e minha irmã, meu sobrinho, todo mundo que tiver, dorme junto, não tem problema. Mas em cada casa, em cada família, as pessoas agem de uma forma muito diferente. Então tem famílias que não tem isso de todo mundo deitar na mesma cama pra dormir no sábado à tarde. Entendeu? No domingo à tarde, no domingo de manhã, não tem isso de estar todo mundo junto na mesma cama pra assistir um filme, sabe? Tem famílias que não para todo mundo pra falar, vamos na igreja. Tem famílias que não param pra falar sobre certos assuntos, tipo sexualidade. Tem famílias que não param pra falar sobre os erros de cada um, não tem coragem, tem vergonha. E até mesmo os pais, às vezes, têm muita vergonha de falar sobre si mesmos e seus próprios erros com os filhos. Então, tem famílias que não têm essa intimidade. E cada família é de uma forma muito diferente. E cada experiência familiar, intimidade familiar, é de uma forma muito diferente. Então, eu não posso esperar ter o mesmo resultado que você se eu não tive a mesma história que você. Então é simples. Ah, Nadine, mas você conseguiu intimidade com Deus quando e como amigo? Você tem que entender uma coisa. Eu nasci numa determinada religião e eu cresci nessa determinada religião e fui conhecer Deus verdadeiramente muito depois, entendeu? E isso foi minha experiência. Mas tem crianças que já sentem assim, sentem a presença de Deus assim e conhecem Deus desde criança. Tem pessoas que conhecem Deus depois de velho. Tem pessoas que conhecem Deus só quando estão na fase adulta. Então, isso é uma coisa que não dá, amado, pra se medir pelas outras pessoas. O negócio pra ter intimidade com Deus é você fazer a tua parte e vendo o que vai dar, entendeu? Porque Deus, ele se mostra pra cada pessoa de uma forma diferente. Cada pessoa sente a presença de Deus na sua vida de uma forma completamente diferente. Então não existe um padrão pra intimidade com Deus. Ai, Nadine, eu sou íntimo de Deus só se eu faço meditação diária. Não, amado, tu pode não fazer meditação diária e ser íntimo de Deus. Ah, Nadine, eu sou íntima de Deus só se eu escuto músicas só gospels. Não, amado, tu pode escutar vários outros tipos de músicas e ter intimidade com Deus. Ai, Nadine, mas eu vejo tal coisa assim e... Será que eu posso ter intimidade com Deus mesmo fazendo sei lá o quê? Cara, pode. Qualquer um pode ter intimidade com Deus. É claro que quando você tem intimidade com Deus, tem atitudes suas que mudam, né? Por exemplo, a gente sabe, não falando mal de funk pra galera aí que gosta, né, fazer o quê? Não falando mal, mas a gente sabe que tem muito funk que fala uns negócios bem estranhos, entendeu? E
Você acha de verdade que Deus se agradaria que você escutasse um negócio que fala que coloca a raba no chão? Tipo, não tem nexo, entendeu? Tem coisas que a gente tem que saber filtrar, sabe? Não é só questão de, tipo, tem coisa que é imoral, gente. Tem coisa que é imoral, que é nítido, que você tá enxergando que você não deve fazer. E você diz pra si mesmo, ai, mas não tem nada a ver. É a frase que a gente mais ouve, ai, não tem nada a ver. Mas no fundo, você sabe que aquilo te atrapalha, que aquilo não vem de Deus. Então, quanto mais você tem essa intimidade com Deus, mais você vai saber se as coisas que você faz agradam a Ele ou não. E aí você vai parar por amor a Ele. Você não vai parar porque você é obrigado a parar para ter intimidade com Deus. Não, você vai parar porque cada degrau que você sobe, você vai deixando as coisas do mundo para trás. E isso é automático. Ai, Nadine, para ter intimidade com Deus, eu preciso parar de pintar o meu cabelo? Não, amada, você não precisa, entendeu? Ai, Nadine, pra ter intimidade com Deus, eu preciso usar uma maquiagem mais leve? Não, amada. Você pode fazer o que você quiser. Ai, pra ter intimidade com Deus, eu preciso parar de jogar bola nos domingos e todos os outros dias da semana? Não, amado, você pode ter um tempo pra você, sim. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. A intimidade com Deus são os detalhes de cada dia que você vai mudando e que automaticamente você vai deixando as coisas que são mundanas pra trás. Porque você agora tá numa vibe diferente, com pessoas diferentes, e você tem um amigo diferente. E as amizades, não, as amizades influenciam muito a gente. Então, quando você é amigo de Deus, você começa a seguir um caminho meio diferente, porque você é amigo de um ser celestial perfeito, pleno, maravilhoso. Então você começa a olhar, pô, as atitudes de Deus aqui na Bíblia, Deus era um cara bondoso, né? Deus ajudava as pessoas, né? Deus curava as pessoas, né? Deus conversava com as pessoas, né? De uma forma tão amável, tão gentil, assim. Olha que Deus dava patada nas pessoas. Tu já viu as patadinhas que Jesus dava nas pessoas na Bíblia? Ele falava cada coisa que você ficava amado, como assim? Mas ele falava isso de uma forma que não era pra esfaquear as pessoas, né? Jesus falava isso ainda com compaixão, com amor no coração. Ele falava como forma de advertência para melhorar a vida das pessoas. E é diferente. E aí você começa até a conversar com as pessoas de uma forma diferente. E as pessoas começam a ver Deus em você. Porque você passa a ter intimidade com Deus, intimidade com o alto. Então, cada detalhe da tua vida vai fazer diferença. Mas você não vai deixar de ser pecador. Você não vai deixar de ser falho. Você vai cair. Vai ter dia que você não vai querer falar com Deus. Vai ter dia que você não vai querer fazer meditação, não vai querer ler um livro, não vai querer se ajoelhar, não vai querer falar com Deus de forma alguma. Não vai querer sentir Deus. Vai estar se sentindo tão mal, tão merda, que não vai saber o que fazer. Mas Deus vai estar lá da mesma forma. Porque Deus nos entende. Deus sabe o que vai no fundo do teu coração. Deus sabe o que você é. Deus sabe o que você sente. Então Deus não vai simplesmente, porque hoje ele não fez meditação, eu não quero mais ter intimidade com ele. Deus não é assim. Nós somos assim, mas Deus não é. E quando a gente para um dia e não quer naquele dia ter intimidade nenhuma com Deus, a gente olha pra gente mesmo e fala, pô, não conversei com Deus ontem, né? Tô me sentindo culpada, acho que não vou conversar com Deus hoje também não. E não é assim. Entendeu? A gente tem mania, eu falo por mim, a gente tem mania de ser assim. Eu pequei hoje, tô morrendo de vergonha de falar com Deus, eu não vou falar com Deus porque eu cometi tal pecado, eu bebi, fumei, me prostituí, sei lá. E eu não quero falar com Deus porque eu tô muito envergonhado do meu pecado. Mas Deus não quer que você pense assim, amado. Deus quer que nesses momentos, aí sim você converse com Ele, você desabafe com Ele. E você diga pra Ele, Pai, eu tô me sentindo um merda e eu não sei o que fazer, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu carinho e eu quero a tua presença na minha vida. E é isso que falta mais em nós, pra ter essa intimidade com Deus. Porque quando você faz uma coisa errada, você até tenta esconder do teu amigo, mas você não consegue. Porque ele é teu amigo. E você quer estar perto dele o tempo todo. E você não quer esconder as coisas dele. Você se sente mal por esconder as coisas dele. E chega um momento que você simplesmente conta. Quando você comete um pecado, Deus tem isso, né? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que contemos as coisas pra Ele. Ele quer que a gente mantenha essa relação. Até porque eu acho que seria estranho ter uma relação íntima com Deus e não precisar contar as coisas pra Ele, porque Ele já sabe. Ele gosta de ouvir as coisas que Ele já sabe. Que loucura, né? Pra você ver o quanto Deus dá atenção pros filhos dele. Então, cara, você parar pra falar do seu dia com Deus, você parar pra falar dos seus problemas e dos seus pecados com Deus, Ele
deseja isso de você. Porque Ele quer se sentir cada dia mais próximo de você. E você pensa, quem sou eu para estar na presença de Deus? Quem sou eu para estar próximo do alto? Eu não sou ninguém, você não é ninguém, nós não somos ninguém. Mas Deus quer estar conosco. Tu não acha que isso é uma honra? Não? Isso é na presença de Deus? Você deveria se sentir honrado de poder ter intimidade com Deus. E quando você se sente honrado, você se humilha, você se prostra e fala, Pai, tô aqui, vamos conversar. Não tô muito afim, mas vamos falar aqui. E tu acha tanta coisa pra falar com Deus. Eu acho que nos dias que tu não quer, são os dias que tu mais acha o que dizer pra Deus, assim. Então, gente, para de dizer eu não posso, de dizer eu não consigo, de dizer que tá difícil demais, de dizer que você é pecador demais pra ser íntimo com o alto. Ei, eu tô falando com você. Deus quer a tua amizade. Deus quer o teu carinho, Deus quer a tua atenção, Deus quer estar próximo de ti. E Deus está sempre lá para ti. Mas Ele precisa que você abra as portas do teu coração, as janelas do teu coração, para Ele estar cada vez mais íntimo contigo. Porque esse é um relacionamento de duas partes. Deus está sempre ali para ter intimidade contigo, mas e você? Você está fazendo a tua parte para ter intimidade com Deus? Então é necessário essa intimidade. Um amigo que vai na casa do outro, mas o outro também vai na casa do amigo. Isso é uma troca, isso é uma reciprocidade. Então a gente precisa ser recíproco também com Deus. Deus nos dá atenção, mas a gente tem dado a nossa atenção para Deus, isso vai tornando a amizade mais fria. Por exemplo, quando eu chamo uma amiga minha pra sair, eu falo, ai amiga, sei lá, aqui tem esse negócio de fazer miojo, né? E eu não gosto muito de ir sozinha. Então eu tenho uma amiga que eu falo pra ela, ai amiga, vamos comigo? E ela vai, entendeu? Mas quando ela precisa de alguma coisa, eu só não faço se eu não puder. Porque se eu puder, eu falo, ai, vem no meu quarto que a gente conversa assim, não tem problema. Ai, vou te ajudar assim, não tem problema. Por quê? A amizade, ela só se fortalece quando as duas pessoas caminham juntos em prol da amizade. Então, a intimidade com Deus, ela só acontece quando Deus faz a parte dele e você faz a sua, entendeu? Então, quando você também fizer a sua parte para ter essa intimidade com Deus, vai acontecer de uma forma tão natural que você nem vai perceber, que você nem vai ver o tempo passar. E vai ser uma coisa prazerosa de se sentir. Porque quem não gosta de se sentir acompanhado o tempo todo? Você vai ter alguém que vai andar contigo nos momentos mais difíceis da tua vida. Quando você estiver numa viagem sozinho, quando você estiver numa estrada sozinho, você vai estar em conexão com ele, você vai estar conversando com ele. E você não vai ter o que temer. Porque você vai ter Deus para conversar contigo a cada momento, a cada caminhar. Então você vai estar tão próximo do alto que independente do lugar onde você esteja, você vai se sentir próximo, você vai ter um amigo. E isso não há preço que se pague. E todos esses sentimentos, todas essas coisas boas, são coisas que só quem já viveu, só quem já sentiu realmente a presença de Deus em sua vida pode dizer o que é. Porque, cara, não tem como você dizer o sabor de um suco de morango se você nunca tomou um suco de morango. Não tem como. Então, cara, a intimidade é uma experiência assim muito louca, muito louca. É uma coisa que traz uma paz absurda e que você não sabe explicar. E você sente aquela paz porque você tem a presença de Deus em si, porque Cristo vive em ti, e aí você sente aquela paz porque você não manda na sua própria vida. Porque você entregou suas vidas às mãos de Deus e falou, Pai, anda comigo. Pai, hoje eu vou trabalhar, mas esteja comigo. Pai, eu tô indo comer, vamos comigo? Pai, eu tô indo no banheiro, vamos ir conversando? Ai, pai, vou tomar banho. Quantas vezes, cara, eu já fiz isso? De tipo, ai, tô aqui tomando meu banho, mas vou conversar com Deus. E aí eu começava a contar pra Deus o meu dia e falar coisas tão aleatórias. Quando eu menos percebia, eu tava chorando na presença do Pai, assim, debaixo do chuveiro, tomando um banho de água quente. E cada momento é uma oportunidade pra falar com Deus. E isso é incrível, é muito melhor do que qualquer amigo, assim, né? É o melhor amigo que você pode ter. E só as pessoas que já viveram isso podem te dizer o quanto isso é transformador. O quanto isso é, cara, uma coisa muito louca, a intimidade com Deus. É algo assim que não tem como explicar, não tem como, sabe? Porque você só sente. E quando você sente, você fica, putz, Deus está comigo. E eu tenho certeza da presença dele. Eu tenho certeza da existência dele. Eu tenho certeza do amor dele. Porque ele está comigo. Porque eu sinto a presença de Deus em mim.
Então não tem nada nesse mundo que pague isso. E não tem um livro nesse mundo que você vai ler e vai sentir a presença de Deus. Não tem um livro que você vai ler e vai falar, pronto, tô íntimo de Jesus agora. Não é assim. A Bíblia, lógico, né? É um livro que a gente tem que fazer uso sim, que a gente tem que ler e tudo. Mas a gente lê a Bíblia assim pra se conectar com ele, porque a palavra dele é na terra hoje pra nós, né? Mas só de ler a Bíblia, ler por ler mesmo, isso não vai te tornar íntimo de Deus. Então são, cara, muitos detalhezinhos que você pode fazer no seu dia a dia e que vão, tipo, te transformar. E que você vai ser transformado e vai falar para as pessoas, putz, você deve experimentar isso. Você tem que experimentar a intimidade com Deus, porque é a coisa mais louca que eu já vivi, é a coisa mais incrível que eu já vivi, e eu me entrego para esse sentimento a cada dia, porque, cara, não tem como explicar. Não tem como explicar, não tem como entender. Só se você viver isso. Então, cara, intimidade com o alto é uma coisa incrível. Mas é uma coisa incrível que você só pode experimentar se você viver isso diariamente. Você não compra numa bilheteria qualquer um bilhetinho para ser íntimo com Deus. Você tem que a cada dia fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui, que vão te trazer essa intimidade. Então não tem como você falar, pô, me passa a fórmula pra ter intimidade com Deus. Isso é muito pessoal. Eu posso te dizer e dar dicas de várias coisas que vão te ajudar, sim. Eu posso acabar com seus medos e tentar te ajudar e tudo mais. Mas isso é uma escolha que vem unicamente de você. Então você tem que escolher ter essa intimidade com Deus e se esforçar. Eu sei que a gente tem muitos problemas em relação a se distrair. A gente se distrai com o celular, a gente se distrai com filme, série, etc, etc, etc. Amigos, tudo nos distrai hoje em dia. Então tem as distrações, tem os nossos pecados e a nossa culpa, que infelizmente a gente tem muitos, e que isso nos atinge de tal maneira que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe onde enfiar a cara, a gente não sabe como lidar. É tipo quando tu paga um mico e tu queria cavar um buraco no chão, enfiar tua cara dentro e desaparecer. Com Deus da mesma forma, quando a gente comete um pecado, a gente quer simplesmente desaparecer com aquilo. Só que não dá, não tem como, já foi cometido, já foi, entendeu? Então, você tem que reconhecer que você é pecador e errante e você errou de novo, infelizmente. E não tô falando isso pra você simplesmente falar, ai Deus, me perdoe, ir lá e cometer de novo. Não. Tô te falando porque, mesmo sem querer, cometemos pecados. Então, você vai continuar sendo pecador. Mas você vai ter alguém que sempre vai te perdoar e sempre vai te amar do jeito que você é, infelizmente. Mas do jeito que você é, tentando mudar. Então Deus está sempre lá para que tenhamos intimidade com Ele. Mas nós teremos essa intimidade, sentiremos a presença de Deus a partir do momento que, mesmo sem querermos, mesmo sem termos forças, a gente, nos detalhes, tenta se conectar com Deus a cada momento. Cara, tu já parou pra pensar que a intimidade que você tem com as pessoas na sua vida, seus pais, enfim, como eu já citei vários exemplos, seus amigos, etc, etc, a amizade e a intimidade que você tem com essas pessoas sempre te ajudam. Por exemplo, tu tá passando por um problemaço e não sabe o que fazer e etc. Mas você tem um amigo que você vai buscar conselhos com ele, vai falar com ele e tudo mais, pra tentar resolver e ajudar de alguma forma na sua situação. Então, a intimidade que você tem com as pessoas da sua vida, as pessoas rotineiras da sua vida, que você tem mais intimidade, elas acabam te ajudando nos seus momentos difíceis e acabam te deixando muito feliz nos seus momentos felizes. Porque, por exemplo, quando eu falo pros meus pais, ai mãe, fiz uma música nova, minha mãe fica mó feliz, meu pai também, etc. Isso me dá um gás, eu fico feliz porque eles ficaram felizes. Então, essas amizades e essas intimidades, elas nos fazem muito bem. Agora imagine só, você tem intimidade com o alto, cara. Você tem intimidade com Deus, que fica feliz por cada conquista, cada avanço que você tem, que fica feliz com cada vez que você pede perdão, de coração ele fica feliz, porque ele tá vendo o arrependimento no teu olhar, no teu coração, ele tá sentindo junto contigo os teus sentimentos, aquele que cuida de ti, que olha por ti, que te abraça. Cara, sentir a presença de Deus, sentir o abraço e o cuidado de Deus é algo assim magnífico. Então imagina você ter intimidade com o Criador do céu e da terra, cara.
Aquele que enviou o dilúvio, acabou com tudo e falou: olha, nunca mais eu vou mandar o dilúvio aqui. Eu tenho poder pra isso, mas eu não vou porque tenho misericórdia do meu povo. Aquele que foi lá em Sodoma e Gomorra e queimou tudo, falou: esse povo aqui não dá mais, entendeu, amados? Eu não vou acabar com a terra toda, mas esse povo aqui já passou do prazo de validade. Cara, é um Deus que tem tanto poder. Ele tem poder pra resolver todos os seus problemas. E às vezes ele só não resolve porque tu não tá preparado ainda pra receber aquela benção. Então, cara, imagina você ter intimidade com o dono da prata e do ouro. Você tem intimidade com aquele que, com simples pensar, antes que seus olhos pisquem, ele pode resolver todos os seus problemas. Ele pode te curar. Ele pode te tirar de onde você tá e colocar em outro lugar. Ele pode te dar a vida e pode te dar a morte. Um piscar de olhos. Antes de um piscar de olhos. Então, isso é algo, assim, louco pra caramba. Então, é uma coisa, assim, que não tem como explicar e não tem como entender. Mas aí você se pergunta: como eu posso conviver, como eu posso ter essa intimidade com alguém que eu não vejo? Com alguém que eu não sinto ainda, porque no começo a gente pode até não sentir, né? Com alguém que eu não posso tocar, com alguém que eu não posso ir na casa, ou com alguém que não venha na minha casa. Cara, como eu disse já, Deus está sempre conosco. E Deus, para entrar na tua casa, é só você chamar, só você convidar. E para você ir até a presença de Deus, uma simples oração pode fazer isso. A gente tem também as igrejas, né? Que hoje em dia, inclusive, tem muitas igrejas que tu pode ir. E que é, de certa forma, a casa de Deus também, para que adoremos com os irmãos. Tudo bem. Mas como que você pode conviver com esse alguém que você não vê, né? Isso é uma coisa a se pensar. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, porque isso é um questionamento que as pessoas têm também. Mas, cara, o que eu posso te dizer é que é simples, mas não é fácil. Mas é simples. Os detalhes, eles mudam tudo. Eles mudam tudo nas pessoas e eles mudam tudo nas nossas relações também com essas pessoas. Então, cada detalhe, hoje eu vou fazer uma meditação. Hoje eu não tô afim de fazer uma meditação, eu vou ler um verso. Hoje eu quero só ouvir uma música. Hoje eu quero só ouvir alguém falando alguma coisa, sei lá, por 1 minuto. Mas cada um desses detalhes vai transformar a tua vida. Vai transformar o teu modo de pensar. E vai fazer você sentir a presença de Deus de uma forma que você nunca sentiu antes. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? Tipo, o que é intimidade com o alto? É você se sentir ligado a Deus. É você sentir a presença de Deus de uma forma que não dá pra explicar. É você entrar na casa do Pai como filho que você é. É você abrir a geladeira, pegar o que você quer e sair sem pedir permissão. É você saber que você pode contar com Ele pra tudo e em qualquer momento. É saber que se de madrugada você acordou e tá se sentindo mal, você pode ligar pra Ele. Joelho no chão é oração. É o telefone do céu. Então, cara, é saber que independente da hora, do lugar, do dia, você tem alguém com quem contar sempre. Sempre que você quiser e sempre que você puder, e em cada situação. E que Deus não vai se sentir chateado de você procurar Ele só nos momentos que são ruins pra você. Você pode procurar Ele nos momentos ruins e nos momentos bons, que Deus vai estar sempre lá. Você pode procurar Ele quando você nem mesmo sentir a presença dele. Quando você conversar com Ele e falar: poxa, eu acho que Deus não tá me ouvindo, eu não tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Mas Deus vai estar te ouvindo de qualquer forma. A nossa oração, ela ultrapassa o teto. E ela chega até Deus. E Deus nos ouve com carinho. E nos responde no momento certo. Então, intimidade com o alto é você saber esperar, você saber conversar, você contar o seu dia, você contar as coisas que são mais banais da tua vida. E você contar com Deus nos momentos bons e também nos momentos ruins da tua vida. Infelizmente, a gente procura Deus basicamente só nos momentos ruins, mas não é assim que tem que ser, e isso a gente aprende com o tempo, porque somos falhos, somos humanos e somos errados. Mas a intimidade com Deus é algo incrível na tua vida, é algo incrível na minha vida, e é algo incrível na vida de qualquer um que já tenha
e na vida daqueles que querem ter. E se você é uma dessas pessoas que querem adquirir intimidade com Deus, estamos aqui para isso. Eu criei exatamente um bagulho doido pra gente aqui, pra gente se sentir cada dia mais perto do dono da prata e do ouro, que é, assim, meu tudo. E eu espero que seja o seu tudo também em breve. Então a gente vai fazer aqui mais e mais vídeos pra você, para que você se sinta cada dia mais perto de Deus, porque Deus te ama, tá bom? E Deus quer ser teu amigo. Então, independente do que aconteça, independente de suas falhas, pecados e erros e etc, porque a gente é bem ruim, independente de tudo e qualquer coisa, Deus está aqui pra ti. Tá bom? Então é isso, valeu, falou galera, vamos que vamos, eu espero vocês no próximo vídeo. Deixem nos comentários o que vocês querem, o que vocês acham da hora, o que vocês acham interessante. Eu vou deixar disponível aqui um link de pesquisa com algumas perguntas sobre intimidade com Deus, para se você quiser, sei lá, mandar pros amigos ou até mesmo responder, porque quem manda no conteúdo aqui é você, amigo. Então o que você quiser saber sobre intimidade com alto, estarei aqui para responder. Não sou ninguém, não vem de mim, vem de Deus, eu tenho certeza, porque nada de bom vem de nós. E Deus e a Bíblia nos dará sabedoria para lidarmos com todas as nossas dificuldades mentais em relação à intimidade com Deus que queremos e devemos ter, certo? Então que Deus venha abençoar e honrar cada passo a mais que você dá para ficar mais pertinho dele. Tá bom? Então é isso, beijos deles. Falou, valeu, vamos que vamos.